você falou que é importante também, de valor, né? E eu escuto muito essa questão de valor, preço, não só na área da saúde, assim, em produto, em serviço. Qual é a diferença entre preço, entre valor? Qual que é mais profundo? Como é que funciona essa história de preço e valor? Qual é a diferença entre eles? Faça a pergunta assim, quanto custa uma consulta ao paciente? Quanto ele tem que pagar por essa consulta? Tá? Isso é preço. O quanto ele voltaria lá, ou o quanto ele estaria disposto a pagar, independente do preço, isso é valor. Tá? Então há uma diferença aí entre preço e valor quando você estabelece que preço quem determina é quem vende um produto ou um serviço, quem oferece esse produto ou serviço no mercado. E valor está na cabeça do paciente, ou está na cabeça de quem compra esse produto ou serviço. Qual é o pulo do gato do ponto de vista de marketing, né? É você ter a possibilidade de criar valor na cabeça desse paciente. E aí você pode estabelecer o preço que você quiser. Entenda isso. A gente tem hoje, e isso, para ser bem sincero, me assustou recentemente, alguns especialistas, e claro, com um nível de valor altíssimo, que cobram R$4.000 numa consulta. Então, assim, não é para todos. Mas existe, então, um nível de valor na cabeça de um determinado público, de um determinado paciente, capaz de assumir esse compromisso de pagar esse valor, essa quantia, para uma consulta ou para um tratamento. Então, assim, quem estabelece, repetindo, né, quem estabelece valor é o paciente. Perfeito. Quem estabelece preço é o médico, é a clínica, é quem está prestando esse serviço. Mas a clínica tem a condição, através de um bom marketing, de um bom projeto de branding, criar valor na cabeça desse paciente. Então, no momento que eu jogo o valor alto, o meu preço pode seguir esse valor. Existe, eu acho que eu cheguei a falar disso numa primeira entrevista. Chegou a dar uma palhinha desse assunto, sim. É importantíssimo entender esses níveis, né? Valor e preço. O valor, ele pode ser trabalhado de acordo com o que eu consigo criar na cabeça desse meu paciente. Perfeito. E o preço, ele segue o índice de valor. Então, se você sobe o valor na cabeça do paciente, o seu preço sobe junto. Então, valor vai estar sempre acima ou no mesmo nível de preço. Nunca vai acontecer de preço estar acima de valor. Esse produto não existe. Se você quer estabelecer um preço de consulta muito além do que o mercado pratica, muito além daquilo que o seu paciente estaria disposto a pagar, o seu negócio está falido. Né? A sua clínica não vai para frente. E há um conceito, Bernardo, e isso é engraçado e interessante, do quanto as empresas e as pessoas tendem a criar valor para o próprio serviço. Isso é errado. O meu serviço é melhor, por isso eu cobro mais caro. Não. Quem determina se o seu serviço é melhor ou não é o seu paciente. É o paciente. Entendi. Tá? Então, assim, a questão de valor ela é muito relativa, ela é importante para se criar a perspectiva de preço. Tá? São coisas diferentes, mas cujos conceitos são importantes ser entendidos. Essa é uma dúvida também, em relação ao custo, por exemplo. Tem muita gente que calcula, eu tenho mais ou menos esse custo, então eu vou ter tantos por cento sobre o que eu gastei, então esse aqui é o meu valor final, né? A relação custo e preço, ela existe? Ou, na verdade, assim, é claro que tem que fazer uma conta matemática e tal, para você não ficar no prejuízo, né, e tal, mas eu vejo, por exemplo, o mesmo médico, não, mas assim, a mesma especialidade, médicos diferentes, um cobra um valor super alto, o outro um valor menor, uma clínica consegue cobrar um valor mais alto do que a outra, às vezes com o mesmo custo. Né? Por que isso? Tem a ver com o valor, eu acho que você diz. Não tenha dúvida, né? A primeira coisa é entender que você não pode ter preço abaixo de custo. Isso é fato, isso é ordem econômica, né? Então você não pode cobrar menos do que aquilo que você gasta. Tá? Então, entender de custo é um primeiro passo para você trabalhar preços adequados. Mas não é o fator primordial. Não é o fator primordial. Né? E por que não é? Alguns produtos, por exemplo, trabalham com preços abaixo de custo. Como que ele consegue isso? Né? Ele tem outros produtos que conseguem segurar
né, esses custos desse produto para que ele possa ter penetração no mercado. Tá? A gente está falando do fator econômico como um todo. Em clínicas, por exemplo, em consultórios médicos, né, consultórios odontológicos, psiquiatria, são centros de negócios, né, que têm seus custos. Então, as suas consultas e a soma delas tem que cobrir esses custos. Então, a gente tem que entender que custo é algo importante a ser pensado antes de estabelecer preço. O segundo item é a concorrência. Né? Se está todo mundo cobrando um valor X, por que você vai cobrar 2X? Vamos entender que o mercado dita as regras no primeiro momento. Ah, mas eu posso cobrar 2X se o meu valor na cabeça do paciente for maior? Posso, é o exemplo que você deu. Por que certas clínicas cobram o dobro do valor da consulta que outras? Porque ela tem valor estabelecido na cabeça do seu paciente acima daquela primeira clínica, tá? Então, como é que se cria valor, né? Existem N momentos aí, N itens que você pode trabalhar para criar esse valor na cabeça do seu paciente. Perfeito, Nori, ficou muito claro essa questão de preço, valor, né? Um acompanha o outro, é importante entender o conceito para a gente entendeu que aumentando o valor você consegue aumentar o preço que eles se acompanham. Mas como é que gera valor? Como é que faz isso? Tem um estudioso na área chamado Gerald McCarthy que... Achei que você ia falar Nori Carneiro. Também. Mas ele estabeleceu um procedimento de nível de valor, de criação de valor, baseado em 4 pilares, sabe? Eu gosto muito, apesar de muito antiga teoria, ela funciona muito bem até hoje, sabe? Que são os 4 pilares, os 4 P's de marketing. Quem estudou administração, quem estudou marketing, conhece muito bem isso. A gente está falando aí de produto, preço, praça, né? O distribuição e promoção. Os 4 P's, né? Os 4 P's, os famosos 4 P's. Há quem conteste isso, não tem problema, podemos contestar. Né? Mas ele nos ajuda, no mínimo, a entender essa criação de valor. Então, a primeira coisa que você tem que ter é um bom produto. Colocando isso do ponto de vista médico, o que é um bom produto? Você, doutor, é um bom produto. Ou pode ser um bom produto. Então, o seu atendimento tem que ser bom. Você tem que estar bem vestido, os seus resultados clínicos têm que ser muito claros, os seus resultados clínicos têm que acontecer, o seu formato de atendimento, tudo isso cria o que a gente chama de produto. O produto é o doutor Bernardo que está me atendendo e vai resolver a minha tensão, daquela que a gente falou lá na jornada do paciente. Então, a primeira coisa é você ter um bom produto, atender bem, ser atencioso, todo mundo quer isso, sabe? Todo mundo quer isso. Fazer um atendimento humanizado, fazer um trabalho que dê resultado para esse paciente, se interessar realmente para o problema dele e ajudá-lo a resolver, isso cria em você um valor de produto. O segundo é preço. O preço, então, tem que ser baixo para poder criar valor e eu atrair meu paciente? Nem sempre. Como eu falei, tem gente cobrando muito alto em alguns procedimentos e consultas porque tem um produto que já agregou valor. E aí o preço pode ser alto, tá? Há quem, e é um ledo engano, que pensa assim: quanto maior eu colocar o meu preço na minha consulta, mais a minha consulta vai ser valorizada. Isso é um equívoco. Você só pode colocar preço alto se o seu produto realmente for bom. Isso acontece bastante na área da saúde, hein? O tempo todo. Eu já percebi isso. O tempo todo. As pessoas colocam... Ele se coloca valor. Eu mereço ganhar mais porque eu sou melhor que os outros. Quem estabelece isso não é você. Quem estabelece isso é o seu paciente. Então temos que entender primeiro que o preço estabelece valor no momento em que você sabe o quanto de valor você tem no produto. Tá? Preço baixo cria valor? Cria. Tá aí as famosas clínicas democráticas, né? Que hoje a gente chama de clínica democrática, clínica popular. Né? São as clínicas que têm um nível de qualidade, produto, bom, a um preço baixo, que atende a uma população que não pode pagar um valor alto mais de consulta. acessível. Mais acessível, permite que todos possam ser bem atendidos. Perfeito. Né? Então, as clínicas populares, elas têm no preço um item de valor agregado importante. Aqui você vai ter um ótimo atendimento, você que não tem plano de saúde, você que não tem dinheiro para pagar uma consulta cara, você vai ter um ótimo atendimento aqui, a um preço baixo. Então, nesse momento, o preço é um item de valor importante. O terceiro item desse pilar é praça, ou seja, distribuição, lugar.
Não queira cobrar alto numa localidade em que a população e usuários do seu serviço não têm potencial econômico para usar o seu serviço. Por outro lado, se você tiver uma região também com maior poder aquisitivo, isso aí... Muito bem, aí você vê o inverso. Se você está numa região com alto poder aquisitivo e o seu preço for baixo demais, você está desvalorizando o seu produto. E aí você tem um problema. Você não está criando valor de preço. Tá? As pessoas tendem a pensar, se está nesse preço é porque não deve ser bom. Cada situação é uma situação. Perfeito. É fato. Então, assim, aonde você está, onde você vai estabelecer o seu consultório, a sua clínica ou o seu serviço médico, é de fundamental importância para você estabelecer valor. Sabe? O que entra nesse pilar de praça, de local? Tudo que está ligado à localidade. Então, o serviço é adequado àquela população? A demanda para aquele serviço naquela região? Não adianta você colocar o seu produto numa região que já tem muitos concorrentes e colocar o preço acima deles. Você vai estar competindo de uma forma muito, muito, muito grande ali com places muito, muito rigorosos, muitas vezes, que vai jogar você no chão. Então, o importante é você estabelecer e entender bem da localidade onde você está. E aí entra outras coisas. Por exemplo, você está numa localidade de alto poder aquisitivo, né? De uma situação econômica maior. Essas pessoas querem conforto, essas pessoas querem estacionamento, essas pessoas querem uma decoração adequada, essas pessoas querem uma série de coisas ligadas a esse terceiro pilar que são importantes para agregar valor. Tá? Perfeito. E o último pilar disso é a promoção. Ou seja, não adianta, eu falei isso da outra vez, e eu tenho essa frase muito para mim, falo isso várias vezes, não adianta você ser competente se ninguém sabe disso, sabe? Esse é seu slogan, praticamente. É quase isso. Então, assim, é importante que, se você é competente, fale para as pessoas. Esse é o quarto pilar dessa história. Mostre para as pessoas o quanto você pode ajudá-las. Sabe, não adianta você ser... É aquela história, mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Então, essa frase é milenar e ela funciona até hoje. Mostre o quanto você é bom naquilo que você faz. Tá? Então, quando a gente fala de promoção, a gente não está falando ganhe 2 consultas pelo preço de uma, não é isso. Nem pode também. Não pode. Então, a questão não é essa. A questão é assim, mostre, promova-se, né? Divulgue-se. Coloque-se na mídia adequada para mostrar para essas pessoas o quanto você pode ajudá-las, tá? Isso é o que a gente chama de promoção nesses 4 pilares. Maravilha.